E começando a revisão do capítulo 67 de Boruto, mas antes eu vou avisá-los que eu fiz muitos comentários e observações durante o resumo. Tentarei destacar os comentários mais importantes na timeline, mas ainda assim eu recomendo que vocês não pulem para as considerações finais. Pois bem, seguindo os acontecimentos do capítulo anterior, o Naruto pega o Boruto desfalecido nos braços, não acreditando no que está acontecendo, enquanto Eida e Kodo discutem sobre o que acabou de acontecer, pois uma vez que o Boruto era o sacrifício para o Jubi, Eida fica com receio que o Kodo use o Kawaki como sacrifício no lugar. Mas sem poder dar uma resposta para isso no momento, Kodo decide voltar ao esconderijo para que eles conversem melhor a respeito. Porém, antes de ir, irritado com o Kawaki por ter matado seu precioso sacrifício, o Kodo deixa um último aviso a ele, dizendo que adquirir poder não mudará nada, ele nunca estará livre durante toda a sua vida, sempre será brinquedo de alguém mesmo a partir de agora. Esse era o destino que ele carregava, e disso Kodo sabia muito bem. Um diálogo bem interessante que passa a impressão de que o próprio Kodo está na mesma posição do Kawaki, alguém que está sendo usado como uma ferramenta por terceiros, não só agora pela Eida, mas desde que ele era subordinado do Ishiki, por isso ele diz saber muito bem sobre o destino que o Kawaki carrega. Além de reforçar a ideia de que o Kawaki está sendo usado ou será usado pelo amado. Eu já devo ter dito isso em outra revisão, mas está cada vez mais óbvio para mim que a verdadeira intenção do amado em dar o karma ao Kawaki é criar um Ishiki que ele possa controlar e manipular livremente, fazendo uso dessa instabilidade emocional e sua obsessão pelo Naruto. Prosseguindo, Kodo afasta o Shikamaru com um chute e se prepara para se teleportar, porém, para a surpresa do próprio Kodo, o Kawaki encolhe as marcas de garra o suficiente para que ele não consiga usá-las. E pondo ainda mais desespero no Kodo, de forma bem badass, o Kawaki diz que vai eliminar qualquer um que ameaçasse o Nanadaime, até mesmo seu irmão, então o que fazia ele pensar que o deixaria fugir? E a partir daí o Kodo é completamente dominado pelo Kawaki, sem qualquer chance de revidar. Enquanto isso, Shikamaru aproveita a oportunidade e vai ver o estado do Boruto, só para se deparar com uma cena lamentável do Boruto morto e o Naruto completamente arrasado, sem vontade de lutar, segurando o corpo de seu filho, sem acreditar que está se deparando com a dura realidade, chegando ao ponto até de perguntar ao Shikamaru se ele estava sonhando ou se aquilo realmente aconteceu, implorando para que ele diga que era tudo mentira. O Shikamaru, por sua vez, tenta fazer com que o Naruto se recomponha, pois a batalha ainda não tinha acabado e o Kawaki estava na vantagem, eles deveriam ajudá-lo a acabar com Kodo antes que ele fugisse, mas o Naruto continua sem reação, fazendo com que o Shikamaru grite, lembrando de seu papel como Hokage, que essa não era a hora de perder o controle. Sei que alguns esperavam uma reação mais agressiva e emocionada por parte do Naruto, mas essa é uma situação que curiosamente lembra e talvez até remeta a algumas situações que já vimos no decorrer da obra original. Um exemplo é quando Neji morre, o Naruto fica tão desolado que chega ao ponto de quase aceitar a proposta do Obito se não fosse a Hinata para fazê-lo recobrar a razão, ou no The Last, quando a Hinata decide ir junto com Toneri após o Naruto se confessar, o fazendo ficar deprimido e esquecer da missão, até que o Shikamaru vai lá e dá um choque de realidade nele como fez agora. Eu diria até que esse tipo de reação de desolação, onde ele basicamente perde toda a vontade e foco, ilustra muito mais o nível do abalo emocional no Naruto do que qualquer reação agressiva, evidenciando mais uma vez que a maior fraqueza do Naruto são as pessoas próximas a ele. Enquanto isso, a luta entre Kawaki e Kodo continua, até o momento em que o Kawaki consegue parar os movimentos do Kodo e se prepara para eliminá-lo com uma rajada de energia. E vendo que nesse ritmo iria perder, o Kodo usa aquele cinto em sua cabeça pegando alguma coisa de dentro dele. Logo após, há uma explosão gigantesca que curiosamente manda o Kawaki para longe e o deixa desacordado, fazendo até mesmo Shikamaru ficar confuso. Mas quando a fumaça finalmente se dissipa, é revelado que o Kodo teleportou o Daemon para o campo de batalha sem aviso e usou sua habilidade de reflexão passiva como escudo. Uma tática bem inteligente que pessoalmente me surpreendeu, pois diferente do fandom, eu já não acreditava que o Daemon pudesse ser levado ao campo de batalha a essa altura do campeonato, apesar da sua participação ter sido bem mais curta do que o esperado.
Prosseguindo, apesar de toda a animação do Daemon para entrar na batalha, logo Kodo o manda de volta e além disso há um momento de tensão entre ele e a Eida, onde a Eida se incomoda com o Kodo estar fazendo o que bem desejar e o ameaça mesmo após o Kodo olhar o estado do Kawaki, que apenas estava desacordado, dizendo que ele é quem deveria relaxar porque caso a sua resposta tivesse sido diferente, ela enviaria o Daemon de volta para eliminá-lo, mostrando o quão frágil é essa aliança entre eles. O que pra mim já é um aceno de que Eida e Kodo podem acabar traindo um ao outro a qualquer momento. Detalhe que enquanto tudo isso acontece, o Shikamaru só observa sem entender de onde esse garoto apareceu. Eu sei que muitos já estavam esperando pela morte do Shikamaru, mas ao que tudo indica, a verdadeira função dele aqui é informar o que aconteceu ao amado, ser um espectador. Agora ele viu Daemon, viu do que ele é capaz e pode descrevê-lo, o que muda tudo, pois é uma prova muito mais concreta de que a Eida é quem está colaborando com o Kodo do que apenas uma suspeita com base numa conversa entre ela e o Kodo que o Shikamaru escutou anteriormente. E uma vez que o amado terá noção de quem ele está enfrentando, certamente deve tomar medidas contra as habilidades da Eida, o que talvez até inclua uma forma de burlar o fascínio. Pois bem, prosseguindo, sendo assim, sem mais o que fazer, muito contra gosto, Kodo admite que no momento não tem qualquer chance contra o Kawaki e tem que remover os seus limitadores, por fim dizendo que o amado irá restaurar seus verdadeiros poderes e fugindo logo em seguida. Em paralelo a isso, Shikamaru e Naruto têm uma discussão sobre como eles lidarão com o Kawaki daqui pra frente. O Shikamaru, racional como sempre, fica contra o Kawaki levando em conta a repercussão que as ações dele podem ter em Konoha, onde já havia reações negativas sobre ele antes e como eventualmente ele pode se tornar um fardo muito além do que Konoha pode lidar no futuro, visto que ele matou seu próprio companheiro sem sequer hesitar, o que por si só é uma prova clara de que o Kawaki fará o que for preciso por seus objetivos. Enquanto Naruto, seguindo sua boa e velha índole, fica do lado do Kawaki, apesar do que ele acabou de fazer, entendendo que o que aconteceu não foi apenas culpa dele e ainda o considerando como parte de sua família, até dizendo que não importa o que ele faça ou que qualquer um diga, se sua família não ficar ao seu lado num momento como este, quem ficaria? Porém, apesar do Naruto ter dito isso, quando Shikamaru pressiona, e de forma até bem insensível, e pergunta se é assim que ele realmente se sente, se mesmo agora, do fundo do coração, ele pensa no Kawaki como família depois de ter matado seu filho, ele perde a compostura e grita para que ele pare. E sério, eu me arrisco a dizer que talvez esse seja um dos diálogos mais pesados que a franquia já teve e uma das poucas vezes em um Battle Shonen que eu vi esse idealismo irreal, típico de protagonista de Shonen, sendo questionado. O que estamos vendo aqui pode ser uma desconstrução do Naruto, deixando de ser o símbolo do perdão estabelecido na obra original e se tornando um personagem mais pé no chão e realista, mostrando que apesar do Naruto se manter fiel às suas convicções, ele pode ser hipócrita de vez em quando. Que seus pensamentos nem sempre se refletem em suas palavras, que no fundo ele não seja tão idealista e puro quanto parece, ou que esse idealismo tem limites quando a sua família está em jogo. Será que o Naruto atual conseguiria perdoar o Obito e chamá-lo de o cara mais legal se sua família estivesse envolvida? Além disso, essa discussão entre Naruto e Shikamaru, assim como essa resposta do Naruto, podem ser verdadeiros divisores de água no destino do Kawaki em Konoha e na relação entre ele e o Naruto. Mas esse é um assunto para outra parte do vídeo. Enfim, prosseguindo, para a surpresa de todos, o Boruto simplesmente levanta perguntando quem morreu como se nada tivesse acontecido e temos uma cena tocante do Naruto feliz abraçando seu filho. Porém, um misterioso símbolo aparece no peito dele, onde o ferimento foi feito, e logo Momoshiki aparece em frente ao Boruto, parando o tempo mais uma vez, só que dessa vez para explicar o que aconteceu. Em resumo, o Momoshiki fez isso para o seu próprio bem, já que o receptáculo, além de ser um receptáculo para a alma, também serve como uma âncora para o mundo dos vivos, ou seja, a perda do receptáculo resultaria na extinção da alma, assim como aconteceu com o Ishiki. Então não, o Momoshiki ainda não é uma espécie de Kurama 2.0 do Boruto, como alguns estavam dizendo por aí antes do capítulo ser lançado. Ele não está ajudando o Boruto de bom grado, ele não está servindo como uma fonte de energia para o Boruto e nem mesmo sendo uma espécie de guia.
Não que ele não venha a se tornar no futuro como a maioria das entidades que possuem um protagonista de shonen, mas isso aí já é outra história. E diferente do que eu imaginei na revisão passada, onde assumi que o Momoshiki poderia usar o seu fator de cura para salvar o Boruto, assim como em outras situações, ele salvou o Boruto usando 18% dos dados do Karma que ainda não tinham sido descompactados, os reescrevendo em dados do próprio Boruto para regenerar as células e tecidos que ele perdeu. Porém, o Momoshiki também destaca um detalhe interessante: com a retirada desses dados, a sua ressurreição se tornou impossível, já que, teoricamente, esses dados não existem mais como dados dele. Lembrando mais uma vez que o caso do Ishiki conseguindo ressuscitar através do corpo morto do Jigen foi porque o Karma já estava 100% extraído, o que não é o caso do Boruto. Sendo assim, o Boruto sente até que ganhou do Momoshiki no final, já que ele conseguiu impedir sua ressurreição, o que de certa forma era o objetivo dele em sua decisão de se sacrificar. Mas o Momoshiki avisa que ele não deve ficar animado, pois reescritos ou não, os dados eram originalmente de Otsutsuki, o que torna o Boruto tecnicamente um Otsutsuki completo e pronto para ser sacrificado para o Jubi, algo que o Kodo logo perceberá também. Talvez seja uma explicação meio difícil de entender para alguns, mas basicamente o Boruto é 82% Momoshiki, 18% Boruto, mas mesmo assim 100% Otsutsuki, porque os dados reescritos são originalmente dados de Otsutsuki. Ele literalmente transformou seus dados em dados do Boruto. Mas a pergunta que fica é: o Momoshiki ainda é capaz de ressuscitar ou no mínimo assumir o corpo do Boruto neste estado? Apesar do Boruto achar que conseguiu impedir sua ressurreição, acredito que o Momoshiki ainda é capaz de ressuscitar, porque uma vez que sua alma está presa ao mundo dos vivos e ele tem a capacidade de colocar um karma em alguém em sua forma espiritual, nada impede que ele coloque um karma em outra pessoa no futuro e, além disso, não vejo nada que impeça ele de controlar o Boruto como já fazia antes. Mas enfim, mesmo com esse aviso, o Boruto não teme o Kodo e por último o Momoshiki esclarece que o retorno dele à vida não é um evento que se repetirá, ele morrerá da próxima vez. E chegando ao final do capítulo, antes do Momoshiki partir, o Boruto tem uma dúvida sobre aquela enigmática previsão que ele fez no capítulo 10. Cuidado, esses olhos azuis vão eventualmente tirar tudo de você, e pergunta se o que ele disse tem a ver com sua morte. Mas em resposta, o Momoshiki apenas ri, dizendo que não era sobre isso, mas avisa que será em breve, que o tempo se aproxima e que será um espetáculo digno de se observar, terminando em meio a risadas. Enquanto isso, de volta ao esconderijo, Eida questiona o Kodo sobre como ele vai chegar até o amado, já que ele está protegido no meio de Konoha, onde o Kodo não tem nenhuma marca de garra. Mas o Kodo apenas responde que ela não deve se preocupar e que já tomou providências, ao mesmo tempo que há um close nas costas do Shikamaru indicando que o Kodo fez alguma coisa. Diria que ele deve ter escondido uma marca de garra nele, dando aí uma boa razão para o Shikamaru ter sido feito de refém e poupado no final. Agora, indo às considerações finais, em geral, esse capítulo não teve tanto conteúdo para se extrair comentários finais. Acho que já disse tudo que eu tinha para dizer durante o resumo. Basicamente foi um capítulo de transição, dando um encerramento bem honesto para essa luta contra o Kodo, ao mesmo tempo que prepara o terreno para os próximos acontecimentos. Sei que alguns ainda tinham esperanças de ver Naruto e Sasuke fazendo alguma coisa, mas como eu disse na revisão passada, depois dessa morte, entre aspas, do Boruto, não parecia haver mais espaço para dar continuidade a essa situação. Pessoalmente eu gostaria de um foco maior na ação, visto que esse é o encerramento da luta, mas eu diria que a quantidade considerável de diálogos e explicações compensaram, deram um bom ritmo ao capítulo, fizeram o capítulo render. Apesar de uma enrolaçãozinha básica, uma gordura em determinados trechos, como nas tensões entre Eida e Kodo ou na explicação do Momoshiki, que poderiam ter sido bem mais diretas. Afinal, acho que não precisamos entender como o Karma funciona pela milésima vez a essa altura do campeonato. Claramente, a qualidade visual do capítulo decaiu ao nível de uns 5 capítulos atrás, o que é justo, visto que é um capítulo mais parado, focado nos diálogos. Os problemas com a falta de expressão do Naruto, que eu apontei no capítulo passado, infelizmente continuam, mas confesso que dessa vez o Ikemoto foi mais esperto, pois ele escondeu o rosto do Naruto. Na maioria dos quadrinhos, o rosto dele está coberto pela gola da capa, ou o quadrinho é muito pequeno, mostrando apenas uma parte de seu rosto.
Pois é, a preguiça pra desenhar tá foda. Quando não é fumaça excessiva no cenário é isso, mas enfim, é a vida. E falando na ressurreição do Boruto, o elefante na sala desse capítulo que tá deixando opiniões bem divididas pelo fandom, o que eu posso dizer? Bem que eu avisei que isso tava me cheirando ao clássico clichê de Battle Shonen do protagonista sendo mortalmente ferido no final de um capítulo e milagrosamente salvo no próximo, e que era mais provável que isso não desse em nada. O Momoshiki curando o Boruto de todas as possibilidades era a mais óbvia e que estava na cara de todo mundo, por mais que ele não tenha feito isso através do fator de cura em si. E sinceramente eu até agradeço que isso tenha acontecido dessa forma, se resolvido rápido e não tenha se estendido por muito tempo. Pelo menos o Momoshiki não foi descartado, que era o meu maior medo no último capítulo, e me poupou o trabalho de ter que explicar por que a Sarada não despertaria um Mangekyou Sharingan ao apenas saber que o Boruto foi morto e por que isso não faria mínimo sentido dentro do que a franquia mostrou até agora. Confesso a vocês que eu já estava preparando os argumentos para uma eventual resposta no futuro. Eu até entendo a decepção de alguns, como eu disse na revisão passada, seria bem anticlimático se depois de todo o peso dramático da despedida e sacrifício do Boruto, ele voltasse no próximo capítulo como se nada tivesse acontecido, sem falar da bait que o Kishimoto jogou com o diálogo entre Kawaki e Boruto, citando um plano de último recurso que fez com que muitos, incluindo eu mesmo, interpretassem equivocadamente que se tratava do plano de pôr um karma no Kodo e que o Boruto poderia sair dessa situação assim. Mas, ao mesmo tempo, houve muito rage em cima desse capítulo, provavelmente por conta de todas as teorias mirabolantes e expectativas, maioria delas completamente exageradas e irreais, que o próprio fandom fantasiou durante o último mês. Chegou ao ponto de que muitos já estavam encarando meras suposições como fatos. Já dava pra ver que o fandom ia quebrar a cara no final das contas desde o lançamento do capítulo 66, por isso que eu avisei que devemos ser cautelosos e ficar com o pé atrás nesse tipo de situação. O pessoal viaja pra caralho, aí quando o negócio não acontece como esperado, a culpa é sempre do Kishimoto, e não do otário que não sabe o que tá lendo e ficou fantasiando demais. Tudo bem que nem sempre que acontece algo em Boruto dá pra culpar o fandom por ter esperado algo diferente, mas dessa vez pediram pela decepção quando esperaram por algo além do óbvio. Ponham em mente que o mangá não é a sua fanfic pessoal. Nunca esqueçam que vocês estão lendo um Battle Shonen e um bem padrãozão, diga-se de passagem. Boruto por vezes pode até fugir de alguns clichês pontuais aqui ou ali, ter alguns desenvolvimentos inesperados ou quebrar certas expectativas como estamos vendo nos últimos capítulos, mas em geral ele não está aqui para quebrar paradigmas e ser um shonen completamente diferente de outros 300 por aí. Na maioria das vezes, o autor vai jogar seguro e fazer um roteiro preguiçoso com muito uso de conveniências de roteiro e os clichês mais básicos e previsíveis que se possa imaginar. É muito difícil ver um protagonista de shonen em risco de morte ou permanecendo morto por mais de 2 capítulos. Eu já vi esse tipo de situação acontecendo em Bleach, Jujutsu Kaisen, Fairy Tail, One Piece, Kimetsu e por aí vai. Mas tudo bem, né? Algumas obras têm carta branca para ter conveniência de roteiro e ser clichê. Quem não pode e tem que ser o pináculo da originalidade boa escrita, ou do contrário é ruim, é Boruto e tantos outros Battle Shonens que talvez não sejam tão queridos pelo fandom otaku. De qualquer forma, eu devo ter dito isso em outras revisões, mas neste gênero de mangá, o clichê é a regra e a originalidade é a exceção. Não há nenhum problema em esperar desenvolvimentos mais interessantes ou diferentes, podemos até discutir se havia opções melhores para o roteiro a longo prazo, mas vocês sempre devem maneirar nas expectativas e esperar pelo mais óbvio possível, pelos clichês mais comuns desse gênero. Se você ficar fantasiando e esperar que a obra sempre lhe ofereça algo inusitado, há grandes chances de você se decepcionar. Eu só espero que essa situação tenha servido de lição para aqueles que só acompanharam Naruto e Boruto na vida e levem isso para os próximos mangás que vocês acompanharão daqui pra frente.
Bom, apesar da ressurreição, eu diria que essa morte, entre aspas, do Boruto não foi um completo desperdício. Ela teve o seu propósito: mostrar ao Naruto até onde o Kawaki é capaz de ir por sua obsessão e reforçar as suspeitas e antipatia do Shikamaru sobre ele. Por mais que a ressurreição do Boruto diminua um pouco a gravidade da situação e as consequências das ações do Kawaki, sinto que a semente da discórdia foi plantada no Naruto, e isso fica evidente durante o diálogo entre ele e o Shikamaru, principalmente em sua resposta final ao questionamento do Shikamaru, que por si só mostra que o Naruto talvez não seja capaz de enxergar o Kawaki como família e tratá-lo como antes depois do que aconteceu, por mais que ele tente ou diga palavras vazias. Como eu disse na revisão passada, não vejo a obra tendo tanto espaço para desenvolver a relação entre Kawaki e Naruto se deteriorando, e nem vejo Naruto sendo capaz de fazer algo contra o Kawaki, pelo menos não diretamente, independente do que ele ache ou pense daqui pra frente, sua índole não permitiria, e isso ficou bem claro neste capítulo. Mas um cenário onde o Naruto é incapaz de defendê-lo tão fervorosamente quanto antes, porque no fundo ele já não reconhece o Kawaki como parte de sua família ou de Konoha, acho bem provável e seria muito interessante, pois pode deixar as decisões sobre o Kawaki nas mãos do Shikamaru e das 5 grandes vilas que, percebendo o perigo que essa instabilidade emocional, aliada ao poder que o Kawaki carrega, certamente não vão pegar leve. O que pode levar o Kawaki a se decepcionar com Konoha e o mundo ninja, reforçando ainda mais a noção de que ele não tem um lugar na vila e, num caso mais extremo, ele pode até acabar se sentindo traído pelo Naruto, dando boas razões para que ele se volte contra o mundo ninja futuramente, o que seria a primeira grande falha do Naruto como Hokage por não ter sido capaz de defendê-lo e ficar ao seu lado quando ele mais precisava. Por último, quanto ao desfecho do capítulo, confesso que as 3 últimas páginas, para mim, formaram o trecho mais interessante do capítulo. As possibilidades que esse finalzinho de capítulo abrem até ajudaram a compensar e amenizar a decepção pela ressurreição do Boruto para alguns. O diálogo do Momoshiki dizendo que o momento em que o Boruto vai perder tudo se aproxima, seguido pelo gancho de uma possível invasão a Konoha que o Kodo deu, pode indicar que as duas situações estão conectadas, que essa invasão a Konoha talvez seja o momento em que o Boruto perderá tudo. E isso até me dá outra noção sobre o significado do Boruto perder tudo. Diferente do que muitos acham, talvez não seja sobre perder entes queridos, e sim o seu prestígio e lugar como ninja em Konoha. Assumindo que o Momoshiki esteja se referindo ao Jogan quando fala que os olhos azuis do Boruto eventualmente vão tirar tudo dele, numa invasão do Kodo, o Jogan, caso finalmente apareça na continuidade do mangá, pode ter um despertar agressivo no meio da vila, com habilidades que o Boruto não seja capaz de controlar, onde vários civis podem acabar presenciando ou até se ferindo, jogando toda a opinião pública contra ele no futuro. O que seria uma ótima razão para o Boruto deixar Konoha e se tornar o renegado como muitos imaginam, até para proteger todos à sua volta enquanto ele não controla completamente os seus poderes, sem falar da presença do Momoshiki, que ainda pode representar uma ameaça. Mas é claro, esse lance de olhos pode não passar de algo figurativo e outra coisa ser a responsável por Boruto perder tudo, talvez até os seus novos poderes Otsutsuki, que também podem acabar colocando medo na população. Sei que muitos querem que o time skip venha logo de uma vez, muitos, incluindo eu mesmo, esperavam que esse fosse o último arco pré-time skip, mas a verdade é que, por mais que a obra pareça estar caminhando para um time skip, ninguém sabe quando exatamente ele vai acontecer. Acho até que foi um erro de muitos geradores de conteúdo, incluindo eu mesmo, ficar falando desse time skip como se ele já estivesse prestes a acontecer, como se já fosse acontecer no próximo capítulo ou arco, sendo que ninguém tem certeza de porra nenhuma. E ao meu ver, um último arco pré-time skip merece muito mais do que recebemos neste. Então, acho justíssimo que tenhamos pelo menos mais alguns arcos daqui pra frente, e uma invasão do Kodo a Konoha pode ser a oportunidade perfeita de vermos tudo que não aconteceu aqui,
o misterioso ciborgue do Amado sendo ativado, o Naruto lutando no modo Senin e o Boruto tendo uma luta digna, de preferência solo, e onde ele estará no controle, ainda mais agora que o Kawaki está inconsciente e não pode se intrometer. Porque, como eu já disse, está mais do que na hora de dar o protagonismo ao protagonista, do Boruto ter o seu grande momento de destaque. Em resumo, talvez esse não tenha sido o desfecho ideal ou o que muitos imaginavam, mas, ao meu ver, foi um bom desfecho para o volume 17. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.